Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia das crianças, dia 12 de outubro. Tivemos a primeira partida da final da Copa do Brasil. Itaquera, torcida do Corinthians, soltando fogos na entrada, estádio lotado, fizeram um acordo ali das torcidas para ter um espaço maior para a torcida do Flamengo, o que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro também, tem um espaço maior para a torcida do Corinthians, vai ser bacana, primeiro ponto positivo. Se enfrentaram com alguns pontos, né? O Corinthians com 2 jogadores amarelados que poderiam ficar fora do próximo jogo, mas não jogaram, os 2 amarelados não estavam, e o Flamengo entrou em campo com 4 jogadores pendurados. No saldo, acabou saindo com 1 jogador fora. E a gente vai comentar também sobre esse cartão amarelo, na qual foi aplicado pelo juiz no João Gomes. Tivemos lances de perigo durante o jogo, tivemos um lance polêmico do pênalti, se foi pênalti, se não foi pênalti. E ao final do jogo também tivemos uma outra situação interessante que a gente tem aqui que comentar. Então, eu já vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor do Timão, meu amigo torcedor do Mengão, que empataram em 0-0 e era um placar bem normal e muito provável. Quem viu o vídeo aqui do pré-jogo, eu falei, um placar muito provável de acontecer é o 0-0. Porque eu sei muito? Não sei muito pelo contrário, sei muito pouco. Mas pelo que a gente já viu dos últimos confrontos de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, o Flamengo não tendo dificuldade alguma em jogar em Itaquera, muito pelo contrário, não faz diferença alguma. O Flamengo está no Maracanã e Itaquera, essa é a grande da verdade. Pelos estilos de jogo, sendo 2 partidas, na minha análise, para mim ficou muito óbvio que o 0-0 seria um placar, se fosse para apostar, apostaria no 0-0, como eu falei. Então, eu peço para você, meu amigo torcedor do Timão e meu amigo torcedor do Mengão, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 5412, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver no live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Então vamos lá, cara. Vamos para algumas partes aí. Eu não vou falar em ordem, tá? Não. Primeiro, uma festa legal que a torcida do Corinthians fez. A torcida do Corinthians empurrou boa parte do tempo o time do Corinthians, mas teve momentos que a torcida do Corinthians ficou tensa. Você viu que ficava quieta, muito normal, é uma final. É uma final. E também, sobre ali a parte da torcida do Flamengo que teve um espaço maior, também, como eu já falei no início, legal da diretoria, e legal da diretoria do Flamengo também, que no Maracanã também vai ter um espaço maior. Legal esse acordo. Bom, vamos logo aqui pro lance do pênalti.
tá? Cara, aquele lance é óbvio que resvala na mão. É óbvio que resvala na mão. Não, acho que não vai ter ninguém que não vai falar que não resvalou na mão. Já tivemos lances muito semelhantes com esse, na qual alguns árbitros davam pênalti e outros árbitros não davam o pênalti. Já tivemos lances muito parecidos, onde árbitros davam pênalti e não davam pênalti. Naquela situação ali, o Léo Pereira está colado no jogador do Corinthians, a bola é jogada, o jogador do Corinthians, acho que tira um pouco o corpo, a bola resvala na perna do próprio Léo Pereira, e o Léo Pereira está fazendo um movimento de girar o corpo. Não tem como você girar o corpo com o braço colado. Não dá. Para você girar o corpo, você naturalmente você vai abrir o braço para girar o corpo para trás. Acho eu, só acho, que o entendimento do VAR, porque o juiz, eu acho que no lance muito rápido, acho que o juiz pode não ter percebido mesmo. Tá? Acho que o juiz pode não ter percebido. Eu acho que o entendimento do VAR, acho eu, tá? A torcida do Corinthians, comentaristas, todo mundo acha que roubaram o Corinthians. É direito, eu não estou aqui criticando, é direito. Agora eu só não vou concordar, que teve uns aí que falaram que tiraram o título do Corinthians. Porra, então quer dizer que esse pênalti seria o gol que ia ser o título. Porra, se tiver essa bola de cristal, me empresta que eu estou precisando arrumar um dinheiro na Mega Sena. Porra, pelo amor de Deus, mas a reclamação é válida. Então, acho eu, essa é a minha opinião, que o VAR entendeu o seguinte, que a bola resvala no Léo Pereira e sobe. E como a distância era muito pouca, eu já vi árbitros falando isso, a distância é muito pouca, e ele estava fazendo um movimento natural para girar o corpo, e a bola bate na mão dele e vai para baixo, acho eu, tá, que este foi o motivo de não ter dado pênalti, porque a bola resvalou no próprio Léo Pereira, subiu, estava muito perto e ele estava fazendo um movimento natural. Acho que eles entenderam isso. Acho que foi isso. Então, esse lance, sinceramente, acho que é um lance interpretativo. Apesar de ter uma regra, essa regra agora de pênalti, né? Que se bater no corpo e estiver muito perto, ele estiver fazendo um movimento natural, e o Léo Pereira estava girando o corpo, porque eu acho que o jogador do Corinthians, eu acho que ele tenta fazer um pivô para virar o corpo. E o Léo Pereira vira junto. Bom, acho que eles entenderam como um movimento natural. Mas é um lance polêmico que, se o juiz tivesse dado o pênalti, acho que também não seria injusto, a minha visão. Então, é uma questão ali de critério. Que a bola resvala no próprio Léo Pereira, sobe e bate na mão dele, e isso ficou claro. Movimento natural ou não natural? Eu achei natural, porque o jogador do Corinthians tenta fazer o pivô e ele vira junto o corpo. E o braço vai indo para trás. Ele vai colocando o braço para trás no movimento. Então, cara, óbvio, vai ter muita reclamação, mas acho que esse foi o entendimento do VAR. E se tivesse dado pênalti, tivesse tido um outro entendimento, que o movimento não foi natural, eu achei um movimento natural do Léo Pereira. Lá o gênio de arbitragem da emissora na qual eu vi, achou que foi pênalti. Também não se pode reclamar, mas é uma questão de critério. Então, eu não achei nada um absurdo. Foi um pênalti claríssimo. Não achei que foi um pênalti claríssimo. Achei que foi interpretação. Bom, esse é o primeiro lance. Segundo lance, o cartão amarelo com 20 minutos ao João Gomes. O cartão amarelo pro João Gomes em si,
em si. Você pode reclamar, pode não reclamar, mas ele pode ter dado o cartão pela sequência de alguns lances. Ele tinha o João Gomes é aquele homem de marcação. Então, ele está sempre no confronto direto, é sempre um jogo mais duro. É por isso que eu acho, eu vou repetir, o João Gomes no futebol europeu, onde tem menos babaquice com o negócio de falta, acho que ele vai se dar melhor. Que ele vai se dar bem. Ele vai encaixar nesse jogo mais pegado. Que ele vai encaixar e ele vai sofrer muito com a arbitragem com esse negócio de cartão. A falta que o João Gomes fez não foi para cartão amarelo. Tá? Até porque, se tivesse sido para cartão amarelo, na sequência do lance, no lance seguinte, que o João Gomes toma um cartão amarelo, tem um jogador do Corinthians que dá um pisão no pé do Rodinei. Dá um pisão no pé do Rodinei. E ele não dá o cartão amarelo. Ele não dá o cartão amarelo. O jogador do Corinthians dá um pisão, fica claro. Fica de frente à câmera, ele dá um pisão. E ele não dá o cartão amarelo. Talvez ele deu o cartão para o João Gomes porque ele tinha dado uma entrada pelo lado direito, ele foi na bola, né, de calçar a bola, e do outro lado. A situação toda que ficou nítido, ficou claro que ele deu o cartão amarelo para o João Gomes por causa da pressão, porque ele marcou a falta e não deu o cartão amarelo. E é óbvio que o juiz entrou em campo sabendo que o Flamengo tinha 4 jogadores em campo amarelado e que o Corinthians não tinha nenhum. Porque os jogadores amarelados do Corinthians era o Cantígio, que estava amarelado, e eu acho que um zagueiro que não estava em campo. O Flamengo já não. O Flamengo estava com 4 jogadores em campo amarelados que poderiam ficar fora do outro jogo. Então ele já sabia. Dá o cartão para o João Gomes com 20 minutos do primeiro tempo, ele mata um pouco a forma do Flamengo jogar. Porque o João Gomes é o cara que morde lá na frente para roubar aquela bola. Então ele acaba recuando um pouco mais e a marcação, pressão que o João Gomes faz, diminui também. Então, o fato de ele ter dado o cartão amarelo pode até ser. Tá? A falta em si não foi. Mas, de repente, por uma sequência de lance. Agora, o que ficou nítido é que ele sofreu pressão para dar o cartão amarelo. Porque ele tem a falta, ele marca a falta e não dá o cartão. Depois de um tempo, de uma pressão, todo mundo gritando, ele vai dar o cartão amarelo. Então, irmão, não tem como não falar. Ele só deu o cartão amarelo para o João Gomes por causa da pressão da torcida do banco do Corinthians e do jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians era errado? Não. O bosta é o árbitro. Que a partir desse lance ele perdeu um pouco o jogo. Porque os jogadores do Flamengo ficaram falando para ele: porra, tu só deu o cartão por causa da pressão. E ele teve que ficar quieto, porque foi. Ele sabe que foi. Bom, então, esses 2 lances. Terceiro ponto. Ao final do jogo, 0-0, também achei sensacional o que aconteceu ao final do jogo. O que aconteceu ao final do jogo? Todos os jogadores de Corinthians, Flamengo, comissão técnica de Corinthians e Flamengo, estavam no meio de campo, todo mundo se cumprimentando. Porra, show de bola. Não aconteceu igual acontece em algumas outras rivalidades que tem aí. Porra, os caras nem se falam, a porrada estanca, torcida se mata, caralho. Porra, achei, show de bola, irmão. Se duelaram dentro do jogo. Acabou o jogo, irmão, na paz. E até isso pro Corinthians é interessante, para não vir aqui pro Rio no negócio de rivalidade. A torcida do Flamengo não vai poder falar: porra, criaram um clima hostil pro Flamengo lá. Ah, soltaram fogos, lá. Isso é normal, o Flamengo também vai fazer. Mas dentro do campo não teve clima hostil, não teve jogo pegado, não teve jogo violento.
Então, no final do jogo, os jogadores se abraçando, trocando ideia, as comissões técnicas. Cara, achei fantástico, sensacional. É competição, vale título, vale muito dinheiro. Porra, mas não são inimigos, igual alguns jogadores se veem dentro do campo. Não são inimigos. Então, irmão, parabéns à diretoria e jogadores de Flamengo e Corinthians ao final do jogo. Tá todo mundo trocando ideia, conversando lá. Sensacional. Semana que vem, apitou, meu irmão, cada um pro seu lado, cada um que defende o seu pão. Acabou, parceiro. Um vai ficar chateado, o outro vai ficar feliz. Mas, cara, achei a atitude ali sensacional dos dois times. Vamos pro jogo. Bom, eu vi alguns comentários de canais aí de YouTube que cobrem o Corinthians, que cobrem o Flamengo, que canais aí grandes também, que falam de esporte em geral. Primeiro, eu falar aqui. Eu vi alguns dos corintianos falando que o Flamengo jogou mais, canais do Corinthians, que o Flamengo jogou um pouco mais do que o Corinthians, que está tudo em aberto, chances para ambos os lados, o Corinthians pode ser campeão aqui no Rio, isso é verdade, mas reclamando muito do lance do pênalti, batendo só do lance do pênalti, mas em relação ao jogo, vi a maioria dos canais falando que o Flamengo jogou um pouco melhor, mas que o Corinthians já dificultou muito mais o Flamengo do que nos outros jogos. Isso também é verdade, concordo. O Corinthians dificultou muito mais o jogo do Flamengo do que nos outros jogos. Vi alguns canais do Flamengo, acho que viajando um pouco na maionese. Eu vi alguns canais do Flamengo dizendo que o Flamengo fez uma péssima partida, que o Flamengo está caindo de produção, que era para ter goleado o Corinthians. Achei de uma soberba monstruosa. E não vem você, meu amigo torcedor do Flamengo, me falar comigo, vocês sabem que eu torço do Flamengo. Mas achei uma soberba do cacete alguns canais falar que o Flamengo está caindo de produção, que o Flamengo não jogou nada, era para ter matado o título no primeiro jogo, Paco e tal. Sinceramente, para mim não foi bem por aí. E também não achei o jogo ruim, igual eu vi em um monte de canal, ou alguns canais. Bom, vamos lá. O Flamengo tinha um problema nos cartões amarelos. Esses cartões amarelos do Flamengo inibe um pouco o Flamengo de fazer a marcação alta. Porque a marcação já começa lá com o Gabigol. Ele não podia tomar o outro cartão amarelo, porque senão ele fica fora da final. O Everton Ribeiro, que não é um marcador, mas também está lá na frente, também tinha um outro cartão amarelo. Tinha o João Gomes, que tomou o cartão amarelo, e o Léo Pereira. Então, essa marcação do Flamengo já fica um pouco inibida por esse jogador de cartão amarelo. Então o Flamengo mudou um pouco. E, vamos lá, é só pensar um pouquinho, esses analistas. Quem estava jogando em casa não era o Flamengo, era o Corinthians. A princípio, quem precisa de um resultado positivo no primeiro jogo é quem joga em casa. Quem estava jogando em casa era o Corinthians. Então quem tinha a obrigação de ir para dentro, procurar o gol, sair na vantagem, era o Corinthians. Se o Flamengo espera o Corinthians, estaria dentro de uma margem normal, dentro de um critério. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo cadenciou o jogo, o Flamengo até deu uma cadenciada no jogo. Mas deu uma cadenciada no jogo por quê? Porque o Corinthians marcou muito o meio-campo do Flamengo. E muitas das vezes descia muito a linha e fazia 2 blocos. O Renato Augusto, no primeiro tempo, quase o primeiro tempo inteiro, ele ficou muito mais marcando do que criando. Só para você ver como o Corinthians estava. Taticamente, o Corinthians estava muito bem, dificultando muito o Flamengo, marcando muito o Flamengo, e tentando sair em contra-ataques, e tentando sair em algum erro. O tanto que o primeiro tempo, a grande chance foi de um erro
o Léo Pereira. A bola quicou, ele errou o tempo da bola. O centroavante, o Yuri Alberto, conseguiu dar um corte no Davi Luiz e estourou lá com o Thiago Maia. Foi a grande chance. Por quê? Num contra-ataque. Mas o Flamengo jogou quase que o primeiro tempo inteiro dentro do campo do Corinthians. Às vezes o Corinthians pegava a bola, em determinado momento, 5 minutinhos, o Corinthians pegava a bola e tentava tocar a bola. Isso deixava o Flamengo realmente desconfortável um pouco. O Flamengo gosta de ficar com a bola. Mas basicamente o primeiro tempo foi um jogo onde o Corinthians marcou muito forte, marcou bem, dificultou espaço. E o Flamengo é aquele time que não é ansioso com toque de bola. O Corinthians é mais ansioso. A maioria dos times aqui do Brasil é ansioso com a posse de bola. Ele não consegue ficar tocando, ele não tem essa paciência. Porque tem na cabeça que ficar tocando muita bola é sem noção, você tem que chegar logo na área. O Flamengo não pensa assim, o Flamengo toca, volta, vai lá na frente, não encontrou espaço, volta. É o que eu acho que é o futebol. Você tem que encontrar o espaço. E o Flamengo, com toda a marcação muito bem feita do Corinthians, o Flamengo foi tocando e foi criando algumas situações. Teve com o Pedro, com o Gabigol, teve muito chute de fora da área. O Corinthians também chutou muito de fora da área. Os lances em si foram mais fora da área. Quem teve mais chance dentro da área foi o Flamengo. Mas o Flamengo realmente teve pouco espaço. Talvez o Flamengo não conseguiu se mexer ali, não se encaixou. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta não achei que jogaram mal, estavam se movimentando, mas o Corinthians estava arriscando pouco e estava se defendendo muito bem. Então isso estava dificultando o jogo. Então o jogo ficava amarrado. O jogo ficou amarrado, porque o Corinthians estava se defendendo bem e quando saía mais com a cautela. A zaga não subia muito. Era aquele negócio de bater, tentar e voltar. Então, cara, o primeiro tempo, ficaram aí com a impressão alguns comentaristas que o Flamengo não fez uma boa partida. Eu discordo. Para mim, o Flamengo fez uma boa partida. Só que encontrou um adversário taticamente muito bem armado, se defendendo. Porém, quem estava jogando em casa era o Corinthians. O Corinthians que tinha que sair um pouco mais. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo ficou mais com a bola, muito mais com a bola, e teve até mais chances, mais chutes. Em alguns determinados momentos. Depois, o finalzinho, o Corinthians deu ali uma pressão, tentou marcar, então o Corinthians ficava de vez em quando, o tempo inteiro marcando lá atrás da linha da bola, e de vez em quando eles tentavam alguma coisa. Está errado? Não. O treinador do Corinthians sabe que ele pode ir para o fight, jogar aberto. Mas nessa de jogar aberto, vamos ser bem sinceros, a qualidade do meio de campo do Flamengo é melhor do que a do Corinthians. O Flamengo toca mais a bola. É menos ansioso, tem mais qualidade. Talvez o Corinthians ia levar desvantagem com isso. Mas, para quem está jogando em casa, o Corinthians arriscou muito pouco no primeiro tempo. Para quem precisava ganhar, porque estava jogando em casa. Vai para o segundo tempo. Bom, o segundo tempo, cara, o Flamengo foi melhor. O Flamengo foi melhor. O Cássio fez um defesaço lá, cara a cara quase, com o Gabigol. Teve uma bola na trave que ele não ia conseguir pegar. Teve umas 3 ou 4 bolas que passaram rente. Teve um momento que o Flamengo criou 3 chances seguidas que poderia ter aberto o placar. O Corinthians já não conseguiu mais marcar do jeito que estava marcando no primeiro tempo. Começou a dar espaços. E o treinador do Corinthians percebeu isso. O que foi que ele fez? Ele começou a trocar as peças para voltar a fortalecer o meio de campo. Por quê? Não sei se a torcida do Corinthians vai concordar, mas fiquei com a nítida sensação que o treinador do Corinthians tinha a intenção, primeiro, de não perder. Se desse, ganhar o jogo. Então ele entrou para essa primeira partida
para não perder, para levar com chances o segundo jogo para o Maracanã. Então, ele entrou para não perder. Se entra para não perder, porque vai arriscar menos. E o Corinthians arriscou menos. No segundo tempo, o Flamengo, acho até que se encaixou mais, porque teve mais espaço. O Corinthians deu uma afrouxada. Eu acho que o Corinthians tentou atacar e afrouxou. Porque para você atacar, você tem que arriscar. Então você afrouxa um pouco a marcação. Foi isso que o Corinthians fez. E o Flamengo se beneficiou. Por isso que o Flamengo teve um volume de chances bem maior do que a do Corinthians. E o treinador foi percebendo, foi trocando algumas peças para fortalecer, até que as trocas que ele fez fortaleceu e deu até uma melhorada. Começou até a empurrar um pouco o Flamengo para trás. Porque o Flamengo tentou e não estava conseguindo. O gol não saiu. O Corinthians também criou algumas boas oportunidades, com o Yuri Alberto mais uma ou duas oportunidades. O Flamengo também fez algumas substituições, tirou jogadores que estavam amarelados. Você via nitidamente que passou dos 30 minutos ali, nem o Flamengo estava com muita pressa e nem o Corinthians. O Corinthians também não estava com pressa. Você via devagar para bater uma falta, o Cássio para sair jogando devagar também. Ou seja, o objetivo principal do Corinthians era não perder a primeira partida. E não perdeu. E como eu digo e repito, mata-mata, sem gol qualificado, o empate no primeiro jogo não é ruim. A torcida interfere? Um pouquinho. Interferiu em Itaquera? A torcida do Corinthians interferiu? Atrapalhou o Flamengo? Não. Então aqui no Maracanã, a torcida do Flamengo também não vai atrapalhar o Corinthians. O Flamengo pode ficar mais empolgado? Pode. Mas o Corinthians também estava empolgado. E nem por isso ganhou. Então, cara, chances iguais para os dois. Lógico, jogando em casa, no seu campo, onde o Flamengo conhece mais, o Maracanã, tem ali toda uma atmosfera, pode-se ter um pouco de vantagem. Mas acho que o Flamengo vai na mesma toada que foi no primeiro jogo e o Corinthians na mesma toada. Corinthians para não perder e o Flamengo impondo seu jogo. No segundo jogo, o Flamengo tem um desfalque importantíssimo, que é o João Gomes. Provavelmente vai entrar o Vidal. Só que o Vidal não tem as características do João Gomes. Isso vai ser uma dificuldade do Flamengo. E menos dificuldade para o Corinthians, porque o time do Flamengo, sem o João Gomes, ele fica menos marcador no meio de campo. Então pode ser até que se encontre um pouco mais de espaço. Só que vai ter que, em um determinado momento do jogo, o Corinthians vai ter que arriscar também. Mas isso aí é um papo para o segundo jogo. Então, cara, o 0-0 para mim, o Flamengo foi um pouco melhor? Realmente foi um pouco melhor. Criou mais chances? Criou realmente mais chances. Meteu bola na trave, teve lances polêmicos. Mas, cara, para mim, o 0-0 é um placar que fica aí dentro de um planejamento. Acho que para mim, do Corinthians sai satisfeito com o 0-0, podem não falar, mas acho que sai insatisfeito. O Flamengo também não sai triste, apesar de alguns torcedores viajarem na moneda, mas também acho que sai satisfeito e se decide tudo aqui na quarta-feira. Para mim, um placar normal. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!